Eu vou dar uma boa tarde a todos novamente. E está aberta a sessão de defesa do nosso aluno Fábio Henrique Florindo Amano, né, da dissertação titulada Tributação Dinâmica Imobiliária, uma análise comparativa para as aglomerações urbanas brasileiras, da qual eu sou orientador. Fábio, fica à vontade, então, para fazer sua apresentação. Bem, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês na defesa, especialmente a banca, pela disponibilidade de leitura. Para quem me conhece, meu nome é Fábio, e meu orientador é o professor Renan, como ele já disse. Trabalho intitulado Tributação e Dinâmica Imobiliária, uma análise comparativa para aglomerações urbanas brasileiras. A ideia do trabalho é de que, perante a crescente demanda por serviços de infraestrutura e serviços sociais decorrentes do processo de aceleração da urbanização, o debate entre tributação fundiária e preço dos imóveis ele é necessário para se investigar possíveis caminhos para a recuperação da receita municipal. Nesse sentido, o imposto sobre propriedade ele é o principal instrumento. E nesse trabalho nós tratamos ele como o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano. Apesar dessa importância, sabe-se que os valores venais estão defasados e quando as prefeituras elas tentam atualizar a sua planta genérica de valores, elas se deparam com o argumento de alguns atores do mercado, principalmente os construtores, de que os incrementos do IPTU seriam repassados aos consumidores finais de imóveis e que, consequentemente, o mercado imobiliário seria afetado. Por outro lado, na literatura, nós temos autores que defendem uma ideia contrária, de que esses incrementos do IPTU não seriam repassados aos consumidores finais e, sim, retidos pelos proprietários fundiários. Além disso, temos estudos também que reforçam o mau aproveitamento desse imposto como uma ferramenta. Então, países desenvolvidos, eles apresentam uma receita do imposto da propriedade sobre propriedade imobiliária como porcentagem do PIB que superam 3%. No nosso país, esse valor não chega a 0,5%. Como justificativa do trabalho, nós temos 2 pontos. O primeiro é uma lacuna de estudos empíricos que tratem dessa relação entre tributação fundiária e preço dos imóveis, e segundo, de que esse trabalho pode abrir caminho para outros pesquisadores fazerem verificações empíricas similares ou até aprimorarem o que já foi feito aqui. Nossa pergunta é a seguinte: por meio da análise do mercado imobiliário em diferentes partes do Brasil, questiona se existem evidências que sustentem a relação entre tributação fundiária e preço imobiliário. Nossa hipótese é de que a tributação da terra ela não é repassada ao valor final de venda dos imóveis. Portanto, o objetivo é averiguar se existem evidências de que níveis mais altos de IPTU estão associados a preços de imóveis mais altos. Em específico, primeiro, resgatar esse debate na literatura. Segundo, descrever a base de dados, as variáveis e os métodos, verificar estatisticamente significativa entre níveis de cobrança de IPTU e preço dos imóveis. Marco teórico, nós temos primeiro Henry George, com seu teorema, que é a base para a cobrança de um imposto baseado em rendas da terra. Fábio, eu não sei se você está... Segundo, nós temos folha de verme nula. Fábio, eu não sei se você está falando só para mim ou se você está falhando para todo mundo. Está falhando, Renan. Ô, Fábio, vou te sugerir desligar a sua própria câmera, que eu acho que a sua internet está falhando, viu? Vou te sugerir desligar sua própria câmera, porque eu acho que a sua internet está fraca, está falhando para a gente.
Beleza. Não, vai lá. A tela tá dando certo. O compartilhamento de tela tá dando certo. Só mesmo a câmera que tava e o áudio que agarrou um pouco no final. Certo? Eu volto para o ponto que eu estava. Pode ser. Então, voltando aqui, Folha de Verminola são autores que tratam dessa relação entre tributação e preço do solo de forma bem didática, por meio de equações, e são autores que tiveram uma importância relevante na discussão do referencial teórico. Smoker e Gotcha, o trabalho deles foi utilizado inicialmente, quando havia uma parte maior sobre renda da terra, mas de todo Acho que agora ele até Acho que caiu, caiu. né? Para mim, Aqui silêncio também. total. Deixa eu mandar no WhatsApp para ele. Beleza, né? Conseguiu voltar, Fábio? conseguir voltar. Eu não sei se eu estou compartilhando ela ainda. Ainda não. Então, gente, desculpa, assim, eu caí logo na hora do início, né, da apresentação. Agora vocês me ouvem? Sim, eu acho que você parou no slide anterior, ou pelo menos o áudio para mim, acho que estava no anterior, Fábio. Isso, no finalzinho Então dele. tá. Afonso e Castro de César Carvalho Júnior são autores utilizados para a discussão da tributação imobiliária tanto na América Latina quanto no Brasil, e são nomes conhecidos dentro dessa área. A base de dados utilizada é a Netmóveis para o ano de 2019. A Netmóveis é uma rede de imobiliárias distribuídas em todo o país e também com uma filial em Portugal. Atualmente o site conta com mais de 100 mil anúncios e a tipologia escolhida foi apartamentos, tanto pela importância dessa tipologia no estudo do urbano, quanto pela representatividade dessa tipologia dentro da base em termos de observação. A base conta com 6.502 observações e 28 colunas e cobre 20 cidades, distribuídas em 4 aglomerações urbanas e 2 polos regionais. Os dados eles foram extraídos via web crawler, que é uma técnica de mineração, onde essas informações elas são reunidas em um arquivo CSV que pode posteriormente ser trabalhado num programa estatístico. Fizemos 3 recortes dessa base, a fim de fazer uma comparação para ver se a atualização da planta genérica de valores ela influencia nas estimações. Então, nós temos a base completa com todos os municípios, uma base com municípios com a planta genérica de valores desatualizada e outra com municípios com a planta genérica de valores atualizada.
para isso, foi feito um levantamento através da legislação vigente em cada município. A tabela 1 ela tem uma descrição das variáveis utilizadas, então nós temos a variável explicada, que é preço, e as explicativas, divididas em dois grupos. Primeiro são as características dos imóveis, e segundo, são variáveis preditoras de oferta e demanda. Também temos variáveis locacionais de estado, cidade e bairro. As fontes são o censo demográfico, Banco Central e a própria Netmóveis. Aqui é uma figura apenas para ilustrar a base de dados. E como essa base de dados ela não é oficial, ela passou por uma série de correções ou uma limpeza. Primeiro, nós removemos aqueles municípios que apresentaram menos de 30 observações. Em seguida, removemos amostras repetidas, que foram detectadas pela identificação da própria Netmóveis. Terceiro, aplicamos filtros nas variáveis de área e preço. E as demais variáveis, nós corrigimos os valores a partir das estatísticas descritivas. Houve também uma correção de nomes em alguns municípios, e também os preços eles foram deflacionados com o IGPM da FGV para janeiro de 2020. Como todo trabalho, a base de dados ela tem limitações. A primeira é a cobertura regional restrita. Nós não podemos escolher com quais municípios nós vamos trabalhar. Isso só é possível depois de ter extraído a base e também ter feito essa limpeza. Isso dificulta trabalhos ao longo do tempo. Também temos a ausência de algumas variáveis explicativas relevantes, como idade do imóvel e qualidade de construção. E também podem ocorrer problemas de medição nas variáveis capturadas no site, já que elas são declaradas pelas imobiliárias. Parte desses problemas são minimizados graças a esses filtros e limpeza que é feita na base antes das estimações. Metodologia. Nós estamos utilizando uma análise econométrica com base na literatura de preços hedônicos. Então, nós temos o primeiro modelo, ele está na forma semilogarítmica, que é muito utilizado dentro dessa literatura. Então, de um lado, nós temos o log de preços, e do outro lado, nós temos as variáveis explicativas distribuídas em características dos imóveis, IPTU, e as damas por cidade. Vale ressaltar que o preço aqui é uma variável de oferta de mercado, enquanto o IPTU ele é baseado nas alíquotas e valores venais das plantas genéricas das prefeituras. Também que esse modelo ele vai ser aplicado nos 3 recortes já apresentados. Enquanto a análise hierárquica ela vai ser utilizada apenas em um daqueles recortes, que é o com municípios com planta genérica de valores desatualizada. Isso se deve porque a ideia inicial do trabalho era trabalhar apenas com esses municípios, então houve um avanço maior em relação à implementação de novas variáveis e também, como veremos adiante, os resultados dessas 3 bases eles foram muito similares. Estamos trabalhando com 2 níveis, o nível de unidade e o nível de município. Então, nós vamos rodar o modelo hierárquico de intercepto e o modelo hierárquico completo. O modelo hierárquico completo, ele combina aquela regressão já vista no primeiro modelo com os preditores de segundo nível que estão relacionados ao município. A partir desses 2 modelos, nós temos parâmetros que são utilizados para calcular o coeficiente de correlação intraclasse, que é um importante medidor da variância, né, dentro dos grupos. Então, partindo para os resultados, nós temos aqui as estatísticas descritivas. Vale notar que Belo Horizonte, Vitória e Salvador concentram boa parte das observações, e os preços dos imóveis são mais elevados em Nova Lima, Brasília, Guarapari, Vila Velha, Vitória, Belo Horizonte e Salvador. Assim como, nesse caso,
o IPTU também correspondeu a esse preço. Aqui estão os resultados da regressão para apartamentos, utilizando cada uma das bases, mas como podemos ver, essa tabela é muito difícil, né, de visualizar e de ter algum insight daqui. Então, eu fiz um resumo dos resultados da regressão. Então, de forma geral, boa parte das variáveis apresentou significância ao nível de 1%. O coeficiente de ajustamento também apresentou um valor elevado, como visto aqui do lado, na casa dos 80%. E os sinais também se mostraram dentro do esperado. A variável-chave do trabalho, ela, ou seja, de que o IPTU ele não provoca incrementos significativos nos preços dos imóveis. Quanto às demais características, suítes e vagas de garagem. São duas características que apresentaram uma representatividade, influência maior sobre o preço em relação às demais. Já em relação à questão dos municípios, nós fazemos duas separações. Primeiro, a base completa é a base da categoria base do município de Belo Horizonte. Quanto à base atualizada da categoria base Salvador. O critério para a escolha da categoria base é o número de observações. Então, como é a defesa, a gente vai poder interpretar, né, cada um. Então, os que estão em amarelo, eles representam municípios que apresentaram um valor positivo, ou seja, está localizado em Guarapari, Vitória, Nova Lima e Brasília, aumenta o preço em relação à categoria base. O contrário também é real também. Então, temos diferentes magnitudes de valores negativos, o que indica que está localizado nesses municípios diminui o preço em relação à categoria base. Avançando para o modelo hierárquico, nós temos... Fábio, nessa parte... você me ouve? Nessa última tabela sua, na parte justamente que você estava falando da significância ou não do IPTU, seu áudio falhou muito, pelo menos para mim. Seria bom você voltar nela e reforçar só esse ponto principal. Quando você estava falando dos municípios e antes das variáveis de características, até que não. Mas a parte do IPTU, eu acho que sua internet ficou falhando. Deu para entender? Me ouve? Fábio? E acho que caiu de novo, hein? Ele aparece na sala aqui ainda, mas sem sinais, né? Aí, agora ele caiu mesmo, né? Vai entrar de novo. Renan, está escutando agora? Uhum. Então, eu vou compartilhar de novo. E onde eu posso parar agora? O que eu tinha comentado um pouco antes de você cair, Fábio, pode compartilhar a tela aí, viu? É que na hora que você estava discutindo os resultados da primeira regressão, falhou bastante o áudio na parte que você estava discutindo o IPTU propriamente dito. Seria aqui nessa parte, aqui nessa tabela? A gente ainda não está vendo sua tela, mas é a primeira tabela mesmo de regressão, aquela que você marcou os municípios de amarelo. Beleza, carregando aqui.
Isso. Só maximizar agora. Aí pode continuar do IPTU. Tudo bem. Sim. Então, IPTU. Acho que sim, né, pessoal? Vocês conseguiram ouvir as explicações anteriores? Sim, Renan. Então tá, então Então, vai a lá, variável Fábio. IPTU, ela corrobora com a nossa hipótese de que o IPTU ele não provoca incrementos significativos na variável de preços. Isso pode ser observado no primeiro quadro, em que o valor do IPTU, no coeficiente das 3 bases, ele apresentou uma correlação positiva, baixa e muito próxima a zero. Em relação à questão das regiões, nós temos que fazer uma divisão. A base completa e a base com a planta genérica de valores desatualizada, ela tem como categoria base o município de Belo Horizonte, enquanto a base com a planta genérica de valores atualizada, ela tem como categoria base o município de Salvador. O critério utilizado foi o número de observações e todas as comparações feitas desses resultados, ela é feita em relação à categoria base. Então, para resumir, eu destaquei os municípios que apresentaram um resultado positivo, ou seja, está localizado em Sabará, Guarapari, Vitória, Nova Lima e Brasília, representam um aumento no preço em relação à categoria base. Já, ao contrário, está localizado nos demais municípios, os que estão em branco, representa uma diminuição do preço em relação à categoria base. Avançando para a análise hierárquica, nós temos o primeiro modelo, que é o de apenas Intercepto, que apresentou um ICC de 0,42, indicando que 42% da variabilidade dos preços ela é explicada por questão municipal. E o segundo modelo hierárquico, incluindo os outros controles e também os novos preditores, os de segundo nível, eles diminuem um pouco o ICC, mas ele ainda continua significativo, indicando que 22% da variabilidade dos preços dos imóveis é explicada por questões municipais. Nessa inclusão de novas variáveis, nós percebemos que apenas a metade delas foi significativa, e mesmo assim, os que foram significativos apresentaram resultados bem baixos e contraintuitivo no caso de população, né? Esperava-se que quanto maior a população, maior o preço do imóvel. Isso pode ser explicado pela variabilidade desses dados dentro da amostra, ou então as especificidades desses municípios que nós estamos analisando. Considerações finais. Então, a partir do que foi exposto, aparentemente o aumento do IPTU ele não é repassado aos preços finais dos imóveis. Em relação às características, o número de vagas de garagem, o número de suítes, o número de quartos e o número de banheiros são as características com mais influência sobre o preço. E, numa análise do modelo hierárquico, notamos que boa parte da variabilidade dos preços é explicada por questões regionais. Como pesquisa futura, nós colocamos utilizar o mesmo modelo para outra tipologia, que seria lotes vagos, que sofre menos com essa influência de variáveis faltantes, pois os lotes são homogêneos. Aqui algumas referências, e é isso. Muito obrigado, e desculpa pelos problemas técnicos, né? Ficou tudo picado. Beleza, obrigado, Fábio. E aí eu já passo a palavra, então, para o nosso convidado aqui da banca, geograficamente mais externo, né, que é o Luiz Paixão. Luiz, fica à vontade para fazer seus comentários, viu? Tudo bem aí, obrigado aí, Renan, obrigado aí, Fábio, pela boa apresentação aí
Da tese, né, da dissertação, eu vou fazer alguns comentários breves, não tem o que eu posso ver aqui de... Bom, a dissertação, como você bem apresentou, ela visa resgatar, né, esse debate aí entre propriedade, entre preço, né, não preço, entre o valor do imposto da propriedade e o preço do imóvel, que é um debate que existe muito, né, e você pontuou bem, quer dizer, pontuou que tem duas opiniões conflitantes. Uma que seria a opinião mais aí, vamos dizer, senso comum, não sei se senso comum, mas é a mais comum entre os economistas, principalmente os economistas que estão aí na mídia. Eu lembrei bastante de um artigo que o Samuel Pessoa escreveu alguns anos atrás, que ele falava justamente essa visão dominante aí, de que ele estava reclamando que o prefeito de São Paulo resolveu aumentar o IPTU. O prefeito tinha até algumas razões lá que ele apresentava para isso, mas o Samuel falava claramente, o aumento de IPTU vai diminuir a atividade, né, de construção civil, vai desincentivar as pessoas a construírem imóveis e com certeza, no final, é aquela coisa, é como se fosse um choque de oferta negativo, você vai ter um preço maior para o consumidor final. E isso tudo usando a lógica, usando, né, a sua retórica, não tinha não se respaldava em nenhum argumento empírico, mas é essa que seria a visão comum que você colocou lá, né? Diminuir o aumento do imposto, diminui a dinâmica imobiliária e, no final, o próprio consumidor final vai ser penalizado. Depois, até no decorrer, eu fiz umas continhas para ver que esse efeito catastrófico do Samuel Pessoa e com o parâmetro que você conseguiu estimar aí, mais ou menos, pro imóvel. E a outra que você volta à categoria renda da terra, né, usando bem aquela renda diferencial lá do Ricardo, para mostrar que existe, né, uma outra abordagem que isso, né, que é a tese que você tenta mostrar. Um aumento do imposto, ele vai diminuir o preço do imóvel, mas não vai ter, né, não para o consumidor final, mas vai afetar o proprietário. E aí você depois utiliza essa coisa a questão do Henry George para mostrar também essa questão. O município precisa se bancar na verdade, o gasto municipal ele pode ser bancado realmente por imposto sobre a propriedade, porque cada gasto, né, cada investimento público local reverbera em aumento, né, do preço do imóvel. Então, seria aquela ideia de que ele seria, né, um pouco como autofinanciado, seria aquele vilão lá do Samuel Pessoa, né? Confundo com o Marcos de Lisboa. E aí abre essa questão que você coloca na sua tese, quer dizer, um imposto territorial, ele é nocivo para a dinâmica urbana ou ele é necessário, né, para que os serviços públicos locais sejam oferecidos? Quer dizer, vamos ter aquele efeito catastrófico ou não? Só que tem aí você vai buscar isso com um modelo de preços hedônicos, né, utilizando o preço do imóvel, né, e o valor, né, do IPTU. Só que tem uma questão, deixa eu ir para essa aqui que eu queria entrar. A teoria da renda da terra ela diz respeito aos terrenos urbanos, como você bem coloca, excluindo as edificações. Seria aquela renda, basicamente, da terra. E aí, né, inclusive você apresenta isso lá na página 17, e fala, e utiliza os vários modelos que tem. A gente tem que separar o preço da edificação com o preço da terra. E aí tem aquele modelo do valor residual, aí você usa o modelo hedônico e tudo. Aí na parte do modelo hedônico, você coloca lá o modelo hedônico, né, que é a regressão do preço das características do preço do imóvel, e não diz muito sobre se esse modelo, como é que esse modelo faz para separar o preço da terra do preço
do bem, né, do bem imóvel. E aí eu até recomendo que você remeta ao leitor, porque existe uma discussão sobre isso, né, não é uma discussão grande, mas existe uma discussão sobre isso na literatura hedônica, mesmo porque isso é importante também para a construção do sistema de contas nacionais, você conseguir separar o que é renda da terra, o que não é renda da terra. Então, eu aconselho aí nessa discussão, tem 2 textos do Dewart, né, com coautores, em que ele remonta essa discussão. Então, até coloquei lá, eu fiz umas anotações, depois eu vou passar para você minhas anotações, tem lá o link para esses 2 textos, não é para assim, não é para fazer um capítulo sobre esses textos, nem nada, não, é só para, mesmo porque é uma discussão complicada. Então, assim, é tão complicado, aliás, é um bom tema se você continuar no futuro para fazer um doutorado, é uma das fontes, né, porque isso é complicado, você teria que ter desses modelos, ver qual que é a metodologia, qual que é a base de dados, todos aqueles problemas, né, quer dizer, aliás, no caso de preço de imóvel, sempre o pior é a base de dados, onde é que você consegue dado, né? Dado para imóvel, e aquilo que você colocou é complicado, né? Você tem dado da imobiliária, ele tem um problema, o dado que você pega com a prefeitura, ele tem outro problema, o dado que você pega... Se você for entrevistar as pessoas, tem uma base que eu tenho de imóveis, uma pesquisa que a Caixa Econômica fez, que tem o mesmo imóvel, eles perguntam para quem comprou, para quem vendeu, para quem intermediou a compra e a venda. Em geral, são 3 preços diferentes que aparecem lá, porque cada um fala que o preço foi um. Então, assim, acho que no final nunca a gente sabe por quanto que o imóvel foi vendido ou não. Mas aí, então, é pegar esses textos, só remeter o leitor a essa discussão, dar uma lida e tal, e isso fica aí como para o futuro, se você, para quem quiser, se você quiser continuar nessa área, é uma boa linha de pesquisa, eu acho, mas deve ser, como tudo para imóvel, bem cabuloso, o ponto de você ter que achar uma base de dados. Mas para o seu trabalho é só remeter essa discussão, porque eu acho que é uma coisa que tem que ficar bem clara, né? Tem essa questão da renda da terra, mas você vai trabalhar no final com o preço lá do imóvel, você não vai conseguir separar uma coisa da outra. E aí situar bem o leitor nisso, falar, olha, embora a teoria da renda da terra fala da terra, né, por limitações você não tem como, realmente você trabalha com uma base de dados de imóveis e tem que ficar nessa base. Então, remeter só o leitor a essa literatura e explicar um pouco melhor lá nos seus objetivos, né, que é na parte da metodologia que, infelizmente, você não consegue chegar no preço da terra, ou infelizmente ou não, mas você vai, então, você até trabalha um pouco com isso, com essa diferença do preço da terra com o preço do imóvel, isso é problemático, né, isso leva a outras questões que vão além da dissertação, né, porque aquela questão da Austrália é muito interessante, ele só coloca o imposto sobre a terra, porque tem um uso intensivo do solo urbano, é interessante, hoje em dia é visto como uma externalidade, né? Quer dizer, hoje em dia você tem um terreno baldio, uma casa extensa no meio do espaço urbano, é visto como uma externalidade negativa, né? Mas isso é outro assunto. Mas, então, é isso, é só situar e situar o leitor, falar, tem uma literatura que fala sobre isso só que né, por motivos aí, você não tem como seguir ela. E aqui depois, você apresenta uma extensa revisão bibliográfica do modelo de preços hedônicos, né? Esses textos enfatizam aquilo que o modelo hedônico talvez seja a maior contribuição dele. Qual é o preço das amenidades urbanas que as pessoas pagam quando estão comprando um imóvel, né? Por isso que o preço hedônico ele é bem utilizado, né? Porque você consegue estimar preços de coisas tipo criminalidade, meio ambiente, questão de amenidade de transporte, barulho, um monte de coisa ali, né, com aquelas regressões. Então, você apresenta isso muito bem, né? São vários textos, mas nenhum deles fala sobre a questão do IPTU, ou do imposto de propriedade sobre o preço, que, como você falou no começo, é um assunto pouco existente na literatura. Eu dei uma procurada para ver se encontrava alguma coisa e acabei até achando um texto, não sei se você conhece, também não sei se esse texto passou por um padrão de qualidade, quer dizer, que é um working paper, né, que foi feito para Jacksonville, lá na Flórida, a maior região metropolitana da Flórida, em que ele
faz uma regressão, só que ele é até um modelo mais simples, né, do que o seu, porque ele faz só o mínimo dos quadrados ordinários, com todos os problemas, né, que o mínimo dos quadrados ordinários tem, que você colocou aí. E ele chega a uma relação negativa, né, o aumento do imposto predial lá em Jacksonville está relacionado com uma diminuição do preço dos imóveis. Então, eu também deixei lá nas minhas anotações esse texto, você dá uma olhada, ver se, não sei se você conhece, se você já conhecer, tudo bem, se não, dá uma olhada para ver se ele pode ser aproveitado para colocar na revisão da bibliografia, se ele traz alguma coisa interessante aí. Eu achei que parece um pouco com o que você estava querendo, embora seja eu não li o paper inteiro, né? Então, e é isso, esse texto também pode servir para você, se você quiser aprofundar esse texto, desse tema para o doutorado, você tem várias possibilidades, você pode ficar vendo o que é a diferença de preço de terra e preço de imóvel, você pode pegar uma amostra de uma cidade só, ou outras formas para incorporar, porque é um debate que é realmente pequeno na literatura, então tem como avançar. Aí eu lembrei desse artigo do Samuel Pessoa, e fiz até uma cálculo, pegando aquele 0,003, né, que você aí encontrou, né, que ele fala, para ver se o efeito catastrófico que ele fala, que é ter do aumento lá do IPTU de 15%, não era nem 15%, era 14%, mas eu peguei, se o imóvel custasse 1 milhão e o IPTU que ele pagasse fosse 3.500, se o prefeito resolver aumentar em 15%, esse repasse por preço ia ser de R$ 1.500, ia ser 0,15%. 0,15%, não é 15%, porque se fosse 15%, aí ele ia falar, não, tá vendo, é uma catástrofe, eu voto numa combinação de Hitler por plot, não sei o quê, para não deixar esse aumento de imposto ocorrer. Mas não, o que está lá é que realmente é que você chegou, é bem pequeno, não é esse pandemônio todo que se fez. Então, é bem interessante esse resultado, mesmo com todas as suas limitações. E aí, por fim, outra coisa que eu acho que seria interessante para uma pesquisa futura, seria ver isso, dessa parte mais dinâmica, pegando uns dados que são muito pouco usados também, né? Não sei por quê, que são aqueles dados de projetos de novos imóveis e baixas, né? Quando o imóvel lá em Belo Horizonte, pelo menos chamava-se isso, né? Antigamente. O imóvel ficou pronto, chama-se de baixa, né? Em alguns outros lugares tem uma BITS. Então, se pegar esses dados e relacionar isso, eu não sei de qual forma, teria que ver como é que se faz isso, com a questão do imposto, até para testar mais a sério essa questão aí da teoria tradicional. Vai ter realmente um aumento de imposto, diminui o número de novas construções, e aí depois não sei como é que se linka isso com o preço, mas realmente aumenta o preço, seria também uma outra ideia interessante. Por isso que assim, é um trabalho seu interessante, porque é isso, ele te joga para várias coisas que podem ser feitas depois, para o terreno ainda realmente, a economia urbana tem sido pouco estudada. Uma coisa que eu senti falta, mas aí eu não sei até que ponto seria possível, você citou toda uma literatura de Pesedônicos que fala dos efeitos das amenidades, mas não colocou, pelo menos, você falou aí na apresentação que colocou questão nível de bairro, não sei até que ponto você incorporou os efeitos de um diferente bairro no preço, mas eu senti falta dessas variáveis assim, ambientais, né, talvez por ser várias cidades, fica muito difícil você colocar essas variáveis ambientais, tipo, até para descobrir, né, são cidades diferentes, mas o que eu fico pensando, se você trabalha com essas variáveis ambientais, ou se você coloca ali essas variáveis ambientais, porque deve ter uma heterogeneia aí entre preço do imposto e preço do imóvel, né, quer dizer, espera-se que um imóvel que esteja num lugar bom pague mais IPTU, né, é o que se espera que o IPTU seja isso, quer dizer, que você vai morar bem, você tem que pagar mais, né, assim, e aí você controlando essas características, e às vezes até no modelo de variável instrumental, tentando tirar esse efeito de endogenia, a ideia é que realmente a tendência é diminuir esse parâmetro que você achou aí para o IPTU. Você já achou ele pequeno, ele se torna ainda menor, podendo até deixar de ser significativo, ou seja, não teria efeito nenhum, que acho que era a hipótese que você trabalhou, às vezes até sendo negativo
Não sei também se, como no trabalho lá da Flórida, mas o trabalho da Flórida também não usa, quer dizer, ele usa controles ambientais, pelo que eu vi, mas não usa controle de variável instrumental. Então é isso. No fim, eu proporia, mas não com muita ênfase, se você fizesse você deflacionou pelo IGPM, você deflacionou os dois, o preço e o valor do IPTU, isso eu fiquei em dúvida. E se você fizesse uma variável, isso é meio polêmico também, né, de tempo, né, se colocasse os valores nominais, mas colocasse o período, né, da observação, né, como variável, né, acho que o Rodrigo Simões, no texto que ele fez, até usando essa mesma análise multinível, no precedônico para Belo Horizonte, ele usou isso, né, de colocar 0, 1, 2, 3 para cada período de tempo, para tirar esse efeito inflacionário sem ter que deflacionar. Eu só sei que também, uma vez, eu até teve uma pessoa que foi estagiária minha lá no IBGE, eu falei, eu queria fazer um TCC, eu falei, faz sobre precedônico e tal, faz um modelo quantílico e tal, e falei para ela fazer isso, mas a orientadora dela não gostou, não. Então, isso é polêmico, tanto que ela não colocou essa variável, não, mas eu fiquei pensando assim, porque às vezes o GPM, hoje em dia, ele está realmente muito descolado do que está acontecendo com o preço do imóvel. Acho que em 2019 não teve esse problema. Então, acho que o que eu tinha para falar é isso, depois é só me pegar o seu e-mail para passar lá as anotações. Algumas dessas dos textos você pega, tem uma coisa que eu corrijo, eu pergunto algumas coisas, mas tem outras coisas que você pode ignorar, que é mais assim, eu pensando comigo mesmo. Então, você faz um filtro lá com as pequenas anotações que eu fiz. E é isso aí, parabéns pelo trabalho, espero aí que pode passar aí para a próxima pessoa. Agradeço a você, Fábio, ao Renan e às outras pessoas aí presentes aí. Obrigado. Tranquilo. Fábio, tem alguma questão que o Luiz levantou que você já prefere comentar de uma vez? Não, então, só comentar a questão do bairro, a gente não utilizou o bairro mesmo, mas apresentou porque faz parte da base. E em relação também ao IGPM, nós também só utilizamos ele nos preços. Acho que foram as duas últimas questões. Né? E muito obrigado, Luiz, pelos comentários. Isso. Então, só para esclarecer bem esse ponto, Luiz, quando ele roda o modelo ali, ele olha para todas as cidades, né? Então, acaba que ele não constrói uma base com as amenidades de cada lugar, né? Não é um modelo intra-município, né? Até é uma das coisas que a gente discutiu ao longo do processo, que daria para fazer, né? Rodar uma regressão para cada município e aí sim, olhar para dentro de cada um deles para discutir outras coisas, né? Por exemplo, ver se, sei lá, uma vaga de garagem é mais valorizada no município do que no outro, e assim sucessivamente. Mas nessa regressão que ele mostrou ali, é uma geral, pegando todos os municípios. Que implicitamente está com a hipótese que a vaga de garagem é valorizada igual em todos, né? Exato. Ou que a regressão está refletindo uma grande média. Uma grande média. Exato. E essa questão que você comentou do índice de preços, eu pessoalmente não sei quem era a orientadora da menina, mas eu sou um defensor de usar, quando se tem, a dummy anual, né? Uma dummy para cada ano da transação, se tiver um painel, se tiver uma série temporal. Se você coloca uma dummy, você chega até no índice, você tem até um sub-resultado, que é um índicezinho de preços ali. Exatamente. O problema é você começar a rechear de dummies demais, né? Exatamente. Seria... Tanto que muita gente deflaciona mesmo, né? Esse texto americano ele deflaciona, mas nos Estados Unidos acho que, como os preços não são a maluquice que são no Brasil, acho que é menos doloroso isso. É mais suave, né? Aí no caso do Fábio, nessa base que ele usou para dissertação, não daria para fazer, porque ele só tem um período de coleta, né? Ele não tem essa coleta dessa base da Net Imóveis para 2010, 11, 12, né? Ele só tem um retrato dela que é 2019. Aí realmente ele só usou o IGPM para trazer para valores de 2021, mas não tem nada dessa lógica de um índice, né? Que daria para fazer ano a ano. Isso seria outro trabalho também, né? O objetivo dele era outro. Eu só fiquei em dúvida se era
Ele pegou a base uma vez só, mas esses dados, assim, você tinha a data da observação ou não tinha, assim, por exemplo, essa observação entrou em janeiro, não tinha nada disso, não. Não, a gente só tinha a foto a cada momento, né? Para ter uma base dessas robusta para fazer um painel, uma série temporal, aí você teria que ter vários períodos de coleta e ir olhando ao longo do tempo. E aí depois fazer um cruzamento do identificador de cada um dos imóveis para cortar aqueles que entraram há mais tempo e deixar todo mundo no mesmo período. Trabalho de tese aí, Fábio. Dá um trabalhinho de fazer isso. Dá para fazer, mas aí você tem que consolidar a massa com várias coletas. Mas no caso do trabalho agora, o objetivo não é esse, acho que não teria porquê, só realmente foi a dúvida mesmo, que se tinha cortado no tempo, mas imobiliário é muito difícil você realmente fazer, que aquele anúncio fica ali, às vezes, meses, né? Você não sabe quando é que... Vocês podem até saber quando é que ele entrou, mas é complicado. Exato. Bom, vamos lá. Então, passando a palavra agora para a nossa segunda convidada, né, avaliadora externa, a Ana Luísa Nabuco. Ana, fica à vontade aí para tecer seus comentários. Tá bom, tentando abrir minha câmera aqui. Pronto, vai abrir. Bom, boa tarde a todos, prazer estar aqui. Obrigada ao Fábio e ao Renan pelo convite para participar dessa banca e desse debate, né, em torno dos possíveis impactos em PTU sobre os preços imobiliários. Eu queria começar dizendo que, como pesquisadora, mas como servidora pública, né, ligada ao fisco municipal, queria ressaltar a importância de pesquisas vinculadas a temas que são desafios para o Estado, como é o caso desse trabalho. A pesquisa, eu entendo que ela é relevante, né, do ponto de vista teórico e empírico. Do ponto de vista teórico, os resultados dessa pesquisa, é o que o próprio Fábio coloca, e estou concordando com ele, contribuem para resgatar e para avançar na literatura que associa ou dissocia, né, a tributação do solo e os valores dos imóveis. Então, ele faz um teste da hipótese de neutralidade tributária sobre o preço imobiliário, que é um termo usado pelo Morales Chestiger, que é um economista ligado ao IHS, da Universidade de Roterdã. Concordando com o Fábio e com o Luiz, que apontou também a questão, né, dos trabalhos empíricos que tratam desse tema e da raridade deles, de fato, são poucos, né, e alguns resultados ainda são resultados sujeitos a críticas que relativizam esses resultados. O tema vem sendo objeto de estudos e financiamento já há alguns anos por parte do Lincoln, né, que é, inclusive, órgão financiador da pesquisa do Fábio, do Lincoln Institute of Land Policy. E o trabalho do Fábio, eu acho, inclusive, que ele traz um pouco assim a cara, né, do que a gente vê dos trabalhos, das pesquisas, dos working papers publicados, financiados com recursos do Lincoln, no sentido da literatura consultada em torno dessa questão, e do ponto de vista também da metodologia utilizada, do rigor metodológico e de também um texto e um trabalho mais enxuto, né, mais pragmático, assim. Do ponto de vista empírico, o próprio Fábio também coloca que, dependendo dos resultados que ele chegaria, né, a pesquisa pode servir para uma argumentação que beneficiaria o próprio fisco municipal, enfim, o fisco, né, porque, na verdade, a gente tem as 3 esferas, embora ele trabalhe com IPTU, as 3 esferas de governo brasileiro tributam o solo ou os imóveis, né, com impostos distintos, mas as 3 esferas têm impostos relacionados ao imobiliário. Então, ele coloca que, enfim, ele gostaria de contribuir para vencer aí, especificamente no caso municipal, né, a resistência por parte do setor da construção civil e da incorporação imobiliária e os proprietários fundiários com relação à atualização das plantas genéricas de valores. Eu avalio que a dissertação está bem organizada,
Ela tem uma estrutura muito clara, explicita o referencial teórico, apresenta e fundamenta a metodologia e os resultados. O trabalho é original, né? A abordagem com os 20 municípios eleitos é muito interessante. Traz essa questão de municípios distintos do ponto de vista do porte econômico, porte populacional, da localização no Brasil. E esses 3 recortes espaciais distintos para os testes econométricos também acho que é uma proposta bastante interessante, né? Em relação à forma do trabalho, eu senti falta da lista de abreviaturas e siglas, embora seja um detalhe muito pequeno, mas eu vou passar por pontos maiores e questões mais de detalhes, e embora sejam muito poucas, né, tem pelo menos uma eu encontrei, que é o próprio ICC, que seria uma sigla utilizada no trabalho. Também achei, mas eu acho que podem ser questões muito pontuais e muito pessoais, mas eu trago assim mesmo. Senti falta daquele formato um pouco mais convencional da separação do capítulo, do fim da página. Achei que fica muito modesta a coisa da sequência assim, do capítulo sem uma separação. Mas, de novo, um detalhe que pode revelar talvez até um formato mais convencional na escrita da dissertação. Ela é enxuta, né, já mencionei, 55 páginas, se não me engano, mas ela cumpre muito bem o objetivo, né, que é averiguar se tem evidências que sustentam essa relação entre tributação fundiária e preço imobiliário, através do estudo de caso do IPTU. O referencial teórico, também, como já dito pelo Luiz, ele se estrutura em torno de 3 eixos, né? Renda da terra e tributação imobiliária, modelos de precificação imobiliária e uma discussão em torno da baixa tributação imobiliária no Brasil, né? Ele faz uma revisão dessa literatura também. Com relação à questão da modelagem do preço do solo, né? Ele apresenta os diferentes métodos e diversos estudos são analisados. O texto é muito bem ele é ilustrativo, né? Fundamenta bem a escolha do modelo de preços hedônicos. Com relação à discussão teórica da renda da terra e da tributação imobiliária, o Fábio faz uma revisão da discussão que eu estou chamando, né? Mas não é um termo da literatura, de neutralidade dessa tributação. O Fábio não utiliza esse termo, só porque eu acho que ele resume bem. Em oposição aos efeitos inflacionários, né, sobre os preços imóveis, e passa lá pela proposta de Land Tax do Henry George. Ele menciona que são muito raros esses estudos, ou que eles têm fragilidade, menciona alguns estudos, mas eu acho que aqui, embora eles sejam raros, ele podia ter dedicado um pouquinho mais de espaço para detalhar melhor os trabalhos que ele consultou, né, as abordagens metodológicas desses trabalhos, os resultados e as limitações. Também, talvez, algo muito curto, mas eu acho que, tendo em vista que são raros, seria interessante um pequeno pedaço que fizesse essa revisão, né? Eu conheço alguns poucos trabalhos empíricos, tem esse livro aqui, foi um livro que quem me deu e me indicou na época foi o Martinho Smoke, e que tem 2 textos aqui dentro, que eu acho que eu mencionei da outra vez que eu comecei com o Fábio, mas muito por alto, não passei também a indicação, que tratam disso, de 2 autores, Diane England e outro Frazen, que tratam dessa questão, e tem um texto que eu mencionei também da outra vez, que é o Borrero, que trabalha com Bogotá, e que ele chega a uma conclusão que, de fato, a tributação imobiliária, fundiária não impacta os preços imobiliários. Bom, então, eu acho que podia ter tido uma pequena abordagem dos resultados desses trabalhos, mesmo que poucos, né, que o Fábio consultou. E, por fim, ele aborda, a partir da literatura e de estudos anteriores, esse cenário que ele destaca bem de uma fraca tributação imobiliária no Brasil em relação a padrões internacionais. Ele emprega a literatura, que é a literatura referência para esses estudos, né? Eu acho que esses autores, eles representam bem, tem um ou outro que talvez tenha algum trabalho mais recente, mas a conclusão final é a mesma, então não tem nenhum reparo a fazer com relação a isso.
A partir desses estudos, o Fábio ele resgata algumas questões que são também bastante consolidadas na literatura, né? Passa aí pelas origens de ordem política, jurídica, técnica, cultural, dessa subtributação da propriedade imobiliária no Brasil, passa pela extrafiscalidade, menciona também a disparidade regional, né, e a correlação positiva entre porte populacional dos municípios e arrecadação per capita do IPTU. Na questão da disparidade regional, eu acho que podia ter tido talvez uma nota de rodapé dizendo que o IPTU é um imposto cobrado apenas em zonas urbanas, né? Claro que isso não explica, de fato existe uma disparidade regional, mas só menciona, né, que ele é um imposto urbano, que mesmo que marginalmente é relevante para entender um pouco essa questão regional. E eu acho que essa questão da subtributação imobiliária brasileira, ela ficou pouco integrada ao texto, do meu ponto de vista. Quer dizer, por que tratar disso? Os outros dois eixos teóricos, eu acho que está muito claro. Mas por que tratar desse tema da subtributação imobiliária na dissertação do Fábio, né? Por quê? Por que isso era relevante? Eu tenho claro que e nós já discutimos isso, né, num outro momento, que essa questão é central na pesquisa do Flávio, mas eu avalio que ela deveria ter sido resgatada, inclusive, na análise dos resultados e na proposta metodológica, com um pouquinho mais de clareza para o leitor que não é iniciado nessa discussão, né? E aí eu faço, inclusive, deixo essa pergunta para o Fábio, né? Por que tratar desse tema na sua tese, né? Por que tratar da subtributação? Onde que ela é relevante para a sua metodologia, para as suas conclusões, né? Qual que é a relação disso com os seus resultados? Que mais? Eu acho que teria sido importante contextualizar o IPTU no desenho institucional brasileiro dos instrumentos de tributação imobiliária, de recuperação de mais-valia fundiária, usando o termo também do SMOCA no Brasil. Eu sei que tem um anexo na dissertação que cita os instrumentos, mas eu não me refiro a isso, né? Eu me refiro a mostrar que existe uma baixa tributação imobiliária brasileira que tem origem nas limitações da atualização da planta de valores genéticos do IPTU, que você trata e menciona, mas também nas limitações de mais entes federais em tributários imóveis, né? Isso não é o foco da tese, mas acho que também podia, uma frase, duas, né, assim, e de novo, né, já falei que os instrumentos tributários envolvem os 3 níveis de governo na cobrança desses tributos que incidem sobre a propriedade imobiliária, sobre a comercialização imobiliária, sobre a transmissão e etc., né? E aí, só mencionando, tem um estudo da Receita Federal de 2011 que mostra esses números que o Fábio trouxe, né, esses percentuais, menos de 0,5% da tributação da propriedade imobiliária, representa menos de 0,5% do PIB, mas e o número que eu tenho, que eu constei hoje, era 0,47%, que varia um pouquinho, e 0,46% era arrecadado pelos municípios, e só 0,1% pelo governo federal, né? Então, isso dá a dimensão da importância, com todas as limitações do IPTU e do ITBI, né, mas principalmente do IPTU, dá a dimensão da importância desse tributo como tributo que, de fato, cobra, né, incide sobre a propriedade imobiliária no Brasil. E, por outro lado, também dados desse mesmo estudo da Receita Federal mostram que a arrecadação, esses são dados de 2011, já são antigos, mas eu não tive tempo de ver se tinha um estudo mais recente, mas essas coisas mudam muito pouco ao longo do tempo, e mostram que a arrecadação nacional sobre a propriedade imobiliária, ela é inferior à arrecadação nacional com IPVA, o que é assustador, né? Se a gente pensar em termos do que é o valor de toda a propriedade imobiliária nacional e os veículos no país. Uma outra questão, e que o Fábio chama atenção para ela, é que a defasagem, né, e falando da defasagem na tributação imobiliária, ele chama atenção particularmente para as pequenas e médias cidades, que enfim, de fato, tributam muito menos do que as grandes cidades. Existe
uma correlação que ele destaca, tanto do ponto de vista da capacidade técnica e operacional das cidades, como também, obviamente, do valor venal dos imóveis concentrados na cidade. Mas essa defasagem, ela se revela também fortemente nas grandes cidades, mais ou menos em algumas cidades, principalmente em função da data da última atualização da planta de valores venais. E alguns números aí, já para Belo Horizonte, né, para a gente pensar um pouco como que essa defasagem ela pode ser muito rápida, porque isso depois eu vou resgatar na hora que ele tratar das 3 tipologias, como que essa defasagem pode ser muito rápida. Então, por exemplo, a planta de valores de Belo Horizonte, a última do IPTU, ela é de 2010, né? Dados de 2013, da própria Secretaria da Fazenda, da Prefeitura de Belo Horizonte, ou seja, 3 anos após a publicação dessa nova planta de valores, uma comparação entre os valores do IPTU e do ITBI já mostrava que o IPTU representava, em média, 1/3 dos valores da planta do ITBI. Ou seja, essa defasagem, dependendo da época, né, e do cenário macroeconômico, ela é muito rápida. Isso é relevante na hora que o Fábio, vai caracterizar o que é defasado ou não, né? Um próprio estudo, a dissertação do Renan, traz, né, uma estimativa de uma defasagem aí já da planta do ITBI, e que também mostra que era uma defasagem de 65% dos preços dos imóveis territoriais em relação ao banco de dados, a defasagem do IPTU com relação ao ITBI. Claro que isso pode estar superestimado, porque o Renan comparava dados da planta do ITBI com... Perdão, gente, 65% era a planta do ITBI comparado com os dados que ele utilizou de mercado. Tem alguns detalhes, assim, pequenos, que depois eu também posso repassar para o Fábio, que eu anotei ainda algumas imprecisões, eu diria, com relação a uma nomenclatura muito chata mesmo, e que é da área tributária e fiscal, do que é taxa, o que é tributo, o que é imposto, o que é contribuição, o que é alíquota, né? Mas isso apareceu em 2 ou 3 situações apenas, acho que inclusive às vezes também por uma dificuldade de tradução, eventualmente, não sei, do espanhol para o português, ou do inglês para o português, mas isso eu também posso passar, eu registrei aqui. Com relação à abordagem metodológica, né, para investigar a hipótese, a pesquisa usa, então, técnicas econométricas e trabalha com uma regressão cross-section com dados de 2019, né, e o modelo de preços hedônicos. Eu entendo que ele fez uma boa análise descritiva da base de dados que ele tinha, né, das 6.500, que era composta por 6.500 observações de oferta imobiliária da rede Net Imóveis, mas eu senti falta, detalhe também, de uma explicitação do número de observações, se não por cidade, ou pelo menos dos 3 recortes. Não, né, porque é o total, está lá claro, são 6.500 e poucos dados, mas para os outros 2 recortes distintos de agrupamento de cidades que ele utilizou. Que mais? Em relação à diferenciação entre as cidades, que ele chama de cidades com uma defasagem na planta de valores, e outra com plantas que ele chama de plantas recentes, eu achei que os critérios para essa definição não estão claros. Ou seja, o que é a definição de defasado ou não defasado? É o número de anos entre a última atualização e o ano de 2019, a última atualização da planta de cada cidade e o ano de 2019? É isso? Ou não? Né? Então, sugiro que explicite isso melhor. E mesmo que sejam cidades classificadas como planta recente ou defasada, e que elas estejam, porque quais são as cidades, fica claro, porque a tabela, né, traz separadamente quais seriam as cidades com uma planta defasada e outra, quais seriam as plantas recentes. Eu acho que valia a pena também citar quais são em uma e em outra. Eu, pelo menos, eu fiquei um pouquinho perdido, gastei um pouquinho de tempo com isso, fazendo a conta.
Talvez porque também eu tinha lido a versão anterior, que não tinha o terceiro recorte, né? Então eu estava com um número diferente de cidades totais, não eram 20, eram menos, enfim. Então, talvez, para facilitar para o leitor também, estivesse mencionado quantas estão na planta atualizada, que acho que são 8 e 12 na planta defasada. E, além disso, a tabela 2, que é a tabela que apresenta a legislação do IPTU dos municípios, ela só traz os municípios que estão com a planta defasada. Então, também o leitor, por ali, não consegue verificar, tentar inferir o que é esse conceito de recente, né? Bom, os resultados do Fábio, eles corroboram a hipótese do trabalho, né? Então, os resultados dele estão de acordo com o que a literatura, a maior parte da literatura aborda, né? E traz, e conclui com relação a aumentos, né? Na tributação fundiária, que não produzem aumentos significativos no preço dos imóveis. E aí aqui eu retomo a pergunta que eu fiz lá atrás, né? Qual que é a reflexão de que a baixa tributação pelo IPTU, né, e a defasagem da planta de valores poderiam trazer para essas suas conclusões, né? Aqui eu acho que foi muito importante, do meu ponto de vista, trazer um terceiro modelo que tratasse especificamente das cidades que não tivessem, teoricamente, uma defasagem com relação à sua planta, embora aí eu acho que precisa checar o que foi considerado uma planta recente, e de fato ela não sofreu já nesse recente uma grande defasagem nos valores que poderia impactar os resultados, né? Então, eu acho que isso deveria ter sido resgatado na hora de analisar os seus resultados. Você já relativizou em vários pontos os seus resultados, né, de forma correta, dizendo os limites deles, mas eu acho que teria sido importante trazer isso aqui de volta. Isso não limita os resultados da pesquisa, né? Está claro, com a sua metodologia, que você, de fato, não encontrou impactos do IPTU sobre o preço imobiliário, mas eu acho que teria sido importante você resgatar fazer um vínculo, né, entre essa abordagem que ficou, do meu ponto de vista, um pouco perdida no início, na parte teórica, trazer de volta para as suas conclusões. Eu acho que você próprio já menciona alternativas metodológicas para desdobramentos do seu trabalho, o que é muito interessante, né? O uso de séries temporais certamente contribuiria para a análise, embora você diga que é difícil, né, inviável, por causa da forma da extração dos dados, mas, enfim, seria difícil, mas seria possível em outros trabalhos, né, fazerem extrações ao longo de diversos anos, enfim, ou utilizar outras fontes de dados. E uma outra alternativa aqui também, só para compartilhar, né, porque também aí já foge do escopo do trabalho, mas seria pensar em comparar, utilizar o ITBI, né? E aí não seria por que o ITBI? Porque o ITBI ele tem um problema muito menor com relação a essa questão de uma defasagem em relação ao preço de mercado, né? Ele tem uma possibilidade, uma capacidade de estar representando com mais fidedignidade o preço de fato praticado pelo mercado. Obviamente, existem diversos problemas, mas estaríamos mais próximos disso. E o ITBI, como também para o IPTU, o ITBI não seria necessário ter o valor, e aí ele, obviamente, ele diz respeito a um universo menor de dados, né? Ele diz respeito apenas aos imóveis transacionados e não ao universo total de imóveis existentes na cidade. Mas seria possível fazer diversas comparações. Seria possível, por exemplo, no momento em que houve uma mudança na alíquota, eu não lembro agora de cabeça quando, mas nos últimos 10 anos isso aconteceu, ou talvez um pouquinho mais, seria possível comparar o antes e depois, né, para perceber se houve alguma mudança no valor dos imóveis, ou até mesmo dos terrenos, se quiser trabalhar apenas com terrenos transacionados. Uma outra possibilidade, essa já bem mais difícil do ponto de vista da execução, que seria trabalhar com municípios distintos, vizinhos, né, bairros que são vizinhos, mas
imóveis que estão em municípios distintos, e aí possivelmente tem alíquotas distintas de ITBI, continuando na linha do ITBI, e que a gente poderia avaliar se existe, né, uma diferença no preço desses imóveis por causa dessas alíquotas distintas. Queria parabenizar o Fábio, dizer que o trabalho está muito bem estruturado, muito bem feito e importante. Quem sabe, inclusive, a gente pensa, depois, se for do interesse dele, uma apresentação para a Prefeitura de Belo Horizonte, né, envolvendo o fisco municipal, acho que é um assunto sensível e interessante. Existe uma resistência, inclusive dentro do corpo técnico, não de aumentar, mas do entendimento dessa discussão. Né? Então, acho que também poderia ser interessante, em algum outro momento, a gente pensar em trazer essa discussão também para dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, eventualmente até envolvendo outras cidades também. Enfim, deixo aqui. Parabéns, Fábio. Obrigado, Ana, pelos comentários. Eu vou tentar responder as perguntas ou passo para o Gustavo? O Fábio, eu te sugiro fazer assim, se tiver alguma questão mais técnica, mais pontual na fala da Ana, você acha que vale a pena esclarecer agora, vai em frente, mas essas questões mais amplas, mais interessantes, aí você pode deixar para o final, depois da fala do Gustavo. Bem, sobre a questão da tabela, realmente eu poderia ter colocado a tabela toda, né, para ficar mais claro essa questão da atualização, o que é atualização, e deixar isso mais claro no corpo do texto. E sobre a questão dos outros temas, acho melhor deixar para o final, né? Uma discussão mais complexa do como foi definida a defasagem e a questão da urbanização do imposto. Ok. Beleza, então. Obrigado, Fábio. Obrigado, Ana. Vou passar a palavra, então, para o nosso membro interno, professor Gustavo Carvalho Moreira. Gustavo, obrigado por aceitar o convite. Fica à vontade para fazer as suas considerações. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, professor Renan, Fábio. Cumprimento também aqui os colegas da banca, a Ana e o Luiz, e também os demais colegas que estão presentes, né? Parabéns, Fábio, pela conclusão dessa etapa. Eu, ao contrário dos demais participantes, né, os demais colegas aqui, eu não sou um especialista na área, né, então eu conheço esse tema de modo superficial, de modo leitor, né, conheço um pouco sobre o modelo dos preços hedônicos, que tem uma certa aplicação na minha área de pesquisa, né, então eu vou fazer meus comentários aqui, mas sintam-se à vontade depois para, né, acatar ou não, e por favor me corrijam, né, se eu estiver falando alguma coisa aqui que não é condizente com a realidade, né, com a área de pesquisa. Só um ponto que eu vi aqui, que na página 3, que tem os nossos nomes, né, os participantes da banca, no meu nome está escrito embaixo orientador, então eu não sei se foi um erro, colocaram aí, do professor Renan também está orientador, mas no meu também está, né, então acho que convém retirar, né, depois esse termo aí no meu nome, para ficar condizente, né. Eu vou fazer alguns comentários mais relacionados, né, a um pouco de forma e um pouco do que eu conheço, né, principalmente do exercício empírico que você fez, né. Então, para começar, sobre o seu resumo, ele está bem estruturado, mas assim, eu senti falta de você também continuar um pouco mais o seu resumo e trazer um pouco dos resultados que foram encontrados, né? Porque você praticamente quando você escreve o resumo, você para na metodologia. Você não dá continuidade para apresentar quais foram os resultados, né? E discutir um pouco eles na parte do resumo. Então, acho que agregaria ali para o leitor, né? Para o leitor que não tem muito tempo para se aprofundar no assunto, né? Então, ele vai pegar o resumo, ele já vai entender o que foi feito e qual que foi o resultado obtido. Então, acho que agregaria depois você dar uma trabalhada nesse resumo aí. O Fábio saiu, deve ter caído. Vou esperar um pouco. Ele está caindo e voltando algumas vezes, Gustavo. Mas como está gravado também, né? Depois menos mal. Né? Ele pega. Bom, mas vamos esperar ele voltar aí. Tranquilo. Essa coisa do orientador, acho que foi Ctrl+C, Ctrl+V na hora que o Fábio fez essa página, né? Provavelmente coisa dele aí.
Aí eu acho que ele voltou. Foge não, hein, Fábio? Você ainda tem que ouvir. Internet estou Tá me ouvindo agora, Fábio? ouvindo. Tá bom. Só recapitulando meu primeiro ponto aqui, que eu falei, Fábio, é sobre o resumo. Eu senti falta nele de você trazer também os seus resultados, os principais resultados. Então, quando você lê o resumo, praticamente você para ali na parte de metodologia. Então, trazer os resultados, principais considerações finais, só, né, estender um pouco ali, que vai facilitar para aquele leitor que não tem tempo de ler o trabalho inteiro, né? Então, ele lê o seu resumo e já entende o que você fez, qual que foi o resultado obtido, né? Qual que é a principal implicação. Então, depois você dá uma olhada nisso. Uma coisa que eu queria ressaltar para você depois tomar um certo cuidado no seu trabalho é que, assim, a sua hipótese principal é que, está inclusive no seu resumo, é que a tributação do solo não está associada a valores mais altos dos imóveis. É essa a sua hipótese. Mas, assim, quando eu vejo seus resultados empíricos, né, você encontra, né, uma relação estatisticamente significante e positiva, apesar de muito pequena, né? Então, assim, tomar cuidado, porque você fala depois que você aceita essa hipótese de não associação. Mas, na verdade, essa associação ela existe, só que ela tem um valor muito baixo, né? Então, tomar cuidado, né, depois para você fazer uma reflexão sobre isso, né? Porque foi a maneira que eu entendi, né? Você encontra ali, você faz o teste de hipótese ali naquele coeficiente, né? E você rejeita a hipótese nula de que ele seja igual a zero. Então, existe um valor, um impacto, existe, mas apesar disso, ele é muito pequeno, né? Então, mostra ali, você pode... Eu não sei se você pode falar do termo alguma coisa como elasticidade imposto-preço, né? Existe algum termo desse tipo, né? Mas né, você mostrou que existe, mas que é praticamente um valor muito pequeno, né? Então, para você tomar esse cuidado quando você estiver fazendo o seu texto, né? Eu acho que é importante mostrar essa diferença. Na sua seção 2.2, você apresenta alguma literatura sobre tributação, né? Tributação imobiliária. Então, você apresenta os estudos do De Cesare, né, 2012. Você apresenta alguns estudos lá para frente também do Anuário Multicidades, né? Eu senti falta, eu acho que ajudaria o leitor também aqui nessa etapa, se você trouxesse qual que é a fonte de dados utilizada pelos autores, né, para embasar os gráficos que você apresenta aqui, né? Então, você apresenta, por exemplo, né, o gráfico 3, que é a receita do imposto sobre propriedade e a carga tributária, né? Uma relação aqui de um gráfico obtido pelo De Cesare. Mas seria interessante você trazer aqui qual que é a fonte de dados utilizada por ele. Eu acho que agregaria valor, né? Porque eu não conheço a literatura e eu achei um dado interessante, né? Que eu não sabia que existia, né? E aí, acho que se você trouxer a fonte disso aqui é do IBGE ou qual for a fonte, né? Então vai agrega valor aqui para a compreensão da leitura. Assim como ressaltado pelos demais colegas, eu acho que você faz um trabalho que você explica bastante aqui, você traz, né, bem detalhada a discussão tributária, né, um pouco o que facilita muito, inclusive, a minha vida de pessoa que não é da área, né? Então, eu gostei do modo que você conduziu aqui a leitura, o que tornou claro diversos pontos para mim que não conheço muito a área, né? Então, parabenizar aí por esse cuidado. A parte de estudos empíricos, eu acho que seria interessante se você colocasse aqui uma tabelinha, resumo, sabe? Isso aqui ajuda muito, principalmente as pessoas que vão utilizar o seu trabalho no futuro, como forma de revisão bibliográfica, né? Então, se você colocasse aqui uma tabelinha, né, apresentando os autores, os principais resultados, né, o recorte realizado, acho que traria muito valor também para a compreensão dessa sua subseção aqui de estudos empíricos. Ficaria interessante. Mas, mais uma vez, é opcional. Eu acho que agregaria valor, né, se você pudesse colocar ela aqui. Eu tenho alguns outros pontos, Fábio, mas eu não vou me estender aqui. Claro, depois eu te mando por e-mail, tá? Algum pontinho ou outro, e depois também você, né, faz um filtro aqui para ver o que é pertinente ou não, né?
Um ponto levantado pelo Luiz, e eu acho que vale a pena ser repetitivo nisso, é a questão da endogeneidade no seu modelo. Quando você for submeter esse seu trabalho para uma revista científica, né, esse é um ponto que provavelmente o parecerista ele vai bater na tecla, né, sobre esse ponto. Então, assim, a minha pergunta também é relacionada com o que ele falou, né, se você teria mais variáveis nesse modelo, nessa sua base de dados, para eventualmente fazer um uso aqui de variáveis instrumentais, de mínimos quadrados em 2 estágios, e se não existir, né, qual que é a literatura, o que a literatura fala sobre isso, qual variável que geralmente utiliza como instrumento nesse tipo de problema, né? E, assim, como é uma coisa que o parecerista vai pegar, né, no pé, provavelmente, seria interessante você trazer uma discussão dos possíveis vieses que estão trazendo nos seus resultados, esse tipo de endogenia que pode acontecer no seu modelo, né? Então, explorar um pouco mais isso. Você fala em alguns pontos do seu trabalho, isso é importante. Você falar, né, ter a consciência que esse problema existe, mas seria interessante você, né, trazer um pouco mais, né, de possíveis viés, o que poderia implicar, né, essa relação endogenia nos seus resultados. Também parabenizo nisso, essa questão que você traz dos seus resultados e sempre fala, né, esse resultado ele é não causal, né? Então você deixa claro para o leitor, né, isso. Alguns pontos, né, eu vou pedir para você também depois fazer uma leitura, que você fala em correlação, né, que esse resultado é em termos de correlação. Em outros, você fala que é em termos de correlação condicional. Então, o certo é falar correlação condicional. Então, em alguns locais que está apenas correlação, né, muda esse termo para correlação condicional, né, porque é uma correlação condicional às variáveis de controle que estão no seu modelo, né? Então, né, faz esse ajuste aí depois. Bom, no mais, também quando você apresenta, né, o tratamento que você faz na sua base de dados, né, que você fala que você retira algumas observações, né, de amostra repetida, de áreas muito pequenas, né, alguns pontos assim. Se possível, você trazer também uma maior clareza ao leitor sobre quantas observações você perdeu nisso aqui, né, quantos dados que foram retirados nesses pontos. Também, eu acho que a Ana comentou sobre o número de observações, né, que tem em cada um dos seus modelos, né, para deixar isso claro para o leitor. Tá? Acho que seria interessante. Agora, com relação à apresentação dos seus resultados, eu pensaria, principalmente, por exemplo, na sua tabela 5, você apresenta os seus resultados e as variáveis explicativas, elas estão escritas como net, cifrão quartos. Então, retirar esse net cifrão, né, e deixar só o nome da variável mesmo, né, para, né, deixar mais sucinto aqui, mais claro. Está nesse formato porque você usou R? Ou foi? Você usou R, né? Então, tirar esse net cifrão aqui para deixar, né, mais claro aqui, mais limpa a sua tabela. Esses resultados você apresentou como exponencial. Pode apresentar, né, mas eu acho que também ficaria mais compreensível para o leitor se ao invés desse valor fosse um número em decimal mesmo, né, ao invés de ser exponencial, ao invés de ser 2,46 elevado a menos 2, eu colocaria 0,00246. Eu acho que ficaria mais claro para o leitor do entendimento, né, ao invés de pensar em termos de expoente aqui, em termos de exponencial. Só uma sugestão também de forma da tabela. Tá bom? Bom, no mais, as minhas considerações são mais essas, né? Tomar mais cuidado com a relação da endogenia, né? Esse é um ponto que está presente em todo o parecer, né, em toda a revista, né? Vai ter alguém que vai pegar nesse ponto com você, né? Então, tomar mais cuidado, tratar. Você já foi sincero aqui, já foi honesto. Questão que você está tratando aqui de uma correlação condicional, né? Então, ter um pouco mais de cuidado com isso, discutir um pouco mais os possíveis vieses, né? Esse eu considero como sendo o principal ponto aí do seu trabalho para você olhar com mais carinho, tá? Mas, assim, eu tenho umas outras considerações aqui, depois eu te envio. No mais,
São essas as minhas considerações mesmo. Parabenizo, Fábio, pela conclusão dessa etapa e desejo sucesso Obrigado, aí nas Gustavo. etapas que virão. Renan. Não, então, Vai lá, sobre as segue em perguntas da frente. Ana, acho que elas também vão de encontro ao que o Gustavo comentou. Sobre a primeira, acho que eu entendi subtributação, né, a discussão da subtributação no Brasil. Essa parte, na verdade, ela era complementar, ela era acessória das outras duas discussões, como você mesma disse, que são mais importantes, né, dentro da discussão da dissertação. No projeto, eu estava tratando muito de renda da terra, e essa questão da subtributação, tanto no Brasil quanto na América Latina, ela era uma parte dessa sessão. Só que a sessão ficou muito extensa, então eles pediram para fazer uma redução dessa sessão e acabou sobrando essa parte da subtributação. Eu acabei aumentando ela, então ela cresceu bastante, então ela ocupou um espaço considerável dentro da dissertação, e concordo com você que eu acho que faltou discutir isso, né, melhor nos resultados, falando um pouco da importância dessa subtributação na discussão e dentro do debate. Com relação à defasagem, aí já está relacionada à endogenia também. No seminário do Lincoln, nós tivemos um feedback da própria Cláudia de César, que ela falou se a gente poderia testar, a gente fez assim, né, para tentar reforçar a questão da defasagem temporal. Então, a gente separou só os municípios com a planta genérica de valores desatualizada, para reforçar aquela ideia de que os preços eles são ofertas de mercado e a variável de IPTU ela corresponde às alíquotas e os valores venais das plantas genéricas de valores de cada prefeitura. Com isso, a nossa ideia, né, era tentar diminuir um pouco do efeito da endogenia, ou deixar mais claro que essas variáveis elas têm uma separação. Não sei se vai ficar tão claro, né, nesse sentido. E também nós tratamos no texto, né, às vezes faltou falar mais um pouco sobre a existência dessa endogenia, mas nós estamos, acho que, o trabalho do Yuri Batista, que é um trabalho parecido com o nosso, mas ele usa capitalização. Então, nós utilizamos ele como uma base para discutir esses problemas da endogenia. Também queria agradecer ao Gustavo também pelos comentários, né, também que eu também nunca tinha pensado em colocar a fonte, né, do trabalho de Cesário, então eu ia deixar só o trabalho de Cesário mesmo. E a Ana pode falar se eu conseguir responder, né? Eu não sei se eu entendi bem, porque a internet hoje está triste. Oi, Fábio. Eu acho que respondeu. O que eu estava querendo ressaltar, a questão que a gente discutiu da última vez, né? E por que do terceiro recorte na sua dissertação, que é porque a escolha de trabalhar com as cidades que teriam, em tese, uma menor defasagem, né? Tendo em vista que quando você escolhe trabalhar com cidades que têm uma defasagem alta, você já está escolhendo trabalhar com valores muito baixos de IPTU, que pode impactar o resultado que você vai obter, né, para o seu teste de hipótese. Então, aí eu acho que fica muito fácil de vincular os resultados, a escolha do terceiro recorte, que eu acho que poderia ter mencionado o porquê dessa escolha, a questão da endogenia está mais explícita, mas o terceiro recorte eu acho que não foi explicitado o porquê. E isso relativiza a possibilidade das suas conclusões, mas não era seu objetivo, serem expandidas para outros instrumentos de recuperação de mais-valia fundiária, né? Ele se aplica bem ao IPTU, mas a gente não pode, por exemplo, inferir que a sua conclusão vale para o ITBI, que é também um imposto imobiliário, né? Então, foi isso que eu quis dizer, que eu acho que essa discussão, e aí você faz um vínculo entre uma discussão que ficou importante, relevante na sua tese, e a sua metodologia e os seus resultados. Era isso que eu estava pensando que poderia contribuir para fazer uma amarração
dessa abordagem que, do meu ponto de vista, é relevante, mas ficou só no campo teórico e depois não foi trazida nem para a metodologia nem para os resultados. Mas você respondeu e estou só acrescentando também o meu pensamento para ver se contribui com alguma coisa aí nas suas reflexões futuras também. Uma coisa nesse assunto que eu acho que você não comentou, Fábio, é sobre essa escolha do termo e o que ele exatamente significa quando você está escrevendo ali que determinada base está defasada e a outra não. Isso né? relacionado Que é essa aos noção anos. de tempo aí. Então, nós consideramos que, para frente de 2013, que, se não me engano, é Ribeirão das Neves, essas plantas estão atualizadas. E o período anterior nós consideramos que são municípios defasados, mas também em relação à base, que é 2019. Ou seja, você considerou 6 anos como um corte entre defasado e recente, é isso, mesmo. Fábio? Tá. Aí eu acho também que valeria a pena mencionar que essa foi uma escolha, mas relativizar um pouco, tendo em vista a possibilidade dessa planta ficar defasada em menos ou mais tempo também, de acordo com o cenário macroeconômico, né? E de acordo, inclusive, com a própria planta. A Prefeitura de Belo Horizonte, quando elaborou a planta de 2009, desculpa ficar repetindo, mas é o exemplo que eu conheço mais internamente. Quando elaborou em 2009 a planta de valores que foi aprovada para 2010, trabalhou basicamente com valor de 2007. Então, já é uma planta que já entra com 3 anos, mais ou menos, né? Simplificando um pouco de defasagem. Então, enfim, 3 anos depois ela já apresenta uma defasagem grande, que foram os dados que eu mencionei aqui para vocês. Então, também acho que vale a pena explicitar essa escolha, não vejo nenhum problema nessa escolha, né? 6 anos, e relativizar essa escolha como uma constante, assim, né? Eu não sei se você conseguiu pegar dessa conversa, Gustavo, como que isso se relaciona com a endogenia. Quer dizer, né, o Fábio está pegando uma variável reportada para a maioria dos municípios há mais de 6, grande parte deles há mais de 8, 9, 10 anos, com uma que foi capturada em 2019. Então, entre as duas coisas tem, grosso modo, uma década. Por isso que ele fez essa primeira estimação só com esses que estavam muito lá atrás, justamente porque em nenhum dos seminários de apresentação ao longo do caminho alguém tinha falado, olha, mas tem chance de endogenia se tiver no mesmo ano ou se tiver muito próximo, né? Nessa linha que a Ana está falando. No mesmo ano, né, se fosse no mesmo ano, correria o risco de ser a mesma coisa. Acaba que a gente sabe que não é, né? Mesmo na hora tem desconto, mesmo na hora do mesmo ano tem defasagem já por outros motivos, mas a ideia de ter uma regressão separada só para os que são muito antigos foi isso, né? Justamente contornar a ideia da endogenia pegando a defasagem de alguma coisa com uma década. Tem um bocado de coisas aqui que você vai ter que sentar e olhar com calma, né, Fábio? Eu acho que um pouco normal, né? Todo mundo tem que fazer isso. Revisar passo a passo, digitação e tudo mais, mas acho que um pouco tem a ver também, os 3 comentaram disso, com o seu jeito bastante objetivo de explicar e escrever as coisas, né? Eu fico imaginando, assim, se eu mesmo tivesse com essa mesma base, essas mesmas regressões, ia virar as 200 páginas, né? Porque eu escrevo pra caramba depois de cada resultado. Não estou dizendo para você fazer, né, tão grande assim, né, brincadeira, mas eu acho que vale a pena conectar depois esses vários comentários e explicar melhor cada coisa. Eu acho que como você está muito envolvido, muito enfronhado nesses dados, você esquece que o leitor não sabe disso. Então, muitos passos que para você são óbvios, para quem está lendo não é óbvio. E aí você vai ter que espichar a explicação, buscar o que está lá em cima e trazer de volta, porque as pessoas acabam esquecendo muitas vezes, quando estão lendo os resultados, o que foi a discussão teórica. Acho que uma parte boa aí vai ser no sentido de estender para explicar melhor aquilo que está na sua cabeça. Bom, meus caros membros de banca, mais algum comentário ainda para o candidato? Beleza, então, né, apesar de que
não tem tanta gente assim na sala, né, eu vou fazer como eu tinha falado, vou passar para a banca um link para a gente poder, né, deliberar. E aí quem está, né, os amigos do Flávio aí, o Flávio, fica nessa sala, né, então a gente entra de novo depois. Vou pegar ele aqui e mandar no chat. Agora pode falar. Vai lá, Fábio.